Deixa eu virar aqui, peraí. Maravilha. Então a gente falou semana passada sobre dons de revelação, certo? Ou de sabedoria. E a gente dividiu aí os 9 dons da lista da carta de Paulo aos Coríntios em 3, sendo aí os primeiros que nós abordamos. Os dons de revelação, sendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e ficamos de falar do discernimento de espíritos. Tem um microfone já aí, rodando, para quem quiser fazer uma pergunta ou uma colocação, você fica à vontade, certo? Então a gente entendeu na semana passada que o dom da palavra de sabedoria tem a ver com uma palavra dada por Deus em um momento específico, geralmente um momento difícil, de dificuldade, de pressão ou de crise, uma palavra que você, pela sua sabedoria humana, ou pelo seu intelecto, inteligência, você não teria condições, e aí o Espírito de Deus te capacita naquele momento para que você libere uma palavra de sabedoria, certo? Que pode estar acompanhada também de uma palavra de conhecimento. E o dom da palavra de conhecimento tem a ver com aquilo que nós entendemos por revelação. Palavra de conhecimento é quando Deus compartilha da sua onisciência, parte da sua onisciência a alguém, para que essa pessoa flua no dom da palavra do conhecimento. Como assim, pastor Eliade? Algo sobre a sua vida que só você sabe. E aí se levanta alguém usado por Deus, fluindo no dom de palavra de conhecimento, e fala para você algo da sua vida que ninguém sabe, só você. Ou fala algo sobre a sua vida que nem você sabe, só Deus. Certo? Porque sobre o seu passado você conhece. Mas quem sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Sei nem se eu vou conseguir terminar de dar o estudo, se eu vou estar vivo. Futuro não está nas nossas mãos. Então a palavra de conhecimento, muitas das vezes, ela vem revelando algo que nem a gente sabe sobre a gente, que é o nosso futuro. Quando Deus envia alguém para falar sobre isso, certo? E a gente confundiu muito isso com profecia, né? Recebeu uma profecia, não. Recebeu uma palavra de conhecimento. Que também a gente pode dizer que se enquadra em profecia, quando a profecia é proclamar a palavra de Deus. Então, mas ela está dentro dos dons de revelação. E a gente falou diversas referências na Bíblia a respeito dessas duas operações, desses dois dons. Ficou alguma dúvida a respeito disso? Não? Então, nós ficamos de falar sobre o discernimento de espíritos. Preste bem atenção. Não é discernimento de espírito, é discernimento de espíritos. Ok? Discernimento de espíritos. Tem alguém ali para poder colocar referência? Ah, está ali, Alexandre está ali. Perfeito. Então, palavra de sabedoria, a gente deu essas referências. Palavra de conhecimento, essas referências. E discernimento de espíritos. Vamos dar uma olhada no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Corre aí na sua Bíblia, Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Pode ler. Isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava dando lucro aos seus senhores. Stop.
essa menina, ela não tinha dom de revelação, ok? Ela tinha um espírito de adivinhação. Olha a diferença. Uma coisa é o dom da revelação, outra coisa é o espírito de adivinhação. E aí, quando não... Pode, para a irmã Paola ali, o microfone. E esse espírito de adivinhação necessariamente é maligno? Muito bom. Vamos lá. Se esse espírito está sendo nominado como espírito de adivinhação, nós só temos, e aqui em discernimento de espíritos nós vamos aprender, que pode ser ou o espírito de Deus, ou o espírito do homem, ou o espírito do diabo. Aqui não é o espírito de Deus. Aqui não é o espírito do homem. Só sobra o espírito do diabo. É um espírito de adivinhação. O homem, por si só, no seu espírito, não tem poder de adivinhar coisas. E perceba que o negócio dava certo. Porque o texto fala que ela dava muito lucro aos seus senhores. Você imagina, alguém queria uma adivinhação a respeito de alguma coisa e ia lá na mulher, ela adivinhava. Por que isso? Porque o mundo espiritual, ele é muito real. Apesar de não ser visível, ele é muito real. Deixa eu contar para vocês um relato aqui de uma ministração de um ex-satanista, pastor Wellington, esqueci o sobrenome. Aí teve uma época que virou moda, né? Testemunho de ex-bruxo, ex-satanista e tal, e muitos dele era muita bagunça, muita mentira. Mas esse testemunho aqui, eu fui pesquisar, e ele está batendo ali, né, com a veracidade das coisas, um testemunho muito forte mesmo. Ele disse que antes da conversão, chegou uma mulher muito rica, querendo um trabalho. Por quê? Ela precisava comunicar a alguém no Japão a respeito do telefone dela. Porque parece que na negociação, alguém do Japão precisava ligar para ela, para fechar um negócio milionário. Mas ela não deu o telefone dela na reunião para aquela pessoa e voltou para o Brasil sem o contato da pessoa. Então ficaram sem contato. E para fechar essa negociação, era necessário que do Japão alguém da empresa ligasse para ela. Aí ela busca ele para que ele fizesse um trabalho para que um demônio fosse no Japão. É até meio difícil de acreditar, né? Mas o mundo espiritual existe. Para colocar lá na vida de alguém a intenção de fazer esse telefonema. Ele disse que fez um trabalho, preparou uma matança grande de animais e fez o trabalho certo. E um espírito maligno saiu daqui do Brasil em questão de segundos. Foi ao Japão e fez com que a pessoa de lá ligasse para ela aqui. Deu certo, funcionou o trabalho. Ou seja, o mundo espiritual, ele existe. Quando a gente duvida disso, o diabo bate palma, porque tudo que ele quer é que a gente não acredite que essas coisas são reais. Mas elas são reais. Então, essa menina tinha um espírito de adivinhação. Isso mostra o poder do diabo. Então, no mundo espiritual, existem demônios que estão trabalhando em favor do reino das trevas. E com isso, essa menina adivinhava a vida das pessoas, dando grande lucro aos seus senhores. E aí, como diferenciar o que é uma palavra de conhecimento de um espírito de adivinhação? Naturalmente, a gente não tem essa capacidade. Irmão. Naturalmente, não tem essa capacidade. Porque o espírito maligno pode adivinhar coisas ao seu respeito. Ele pode adivinhar coisas. Ele pode saber de coisas que aconteceu na sua infância e que você não contou para ninguém. Mas o espírito maligno compartilha com a pessoa possuída a informação. E essa pessoa fala. E aí você pode se encantar. Meu Deus, olha como que Deus usa. Olha como que Deus fala. Olha como que Deus sabe. E será que é Deus? Ou um espírito de adivinhação? Então, olha o perigo de nós não estarmos habilitados com o discernimento de espíritos.
Segue a leitura para a gente ver o que o apóstolo Paulo vai fazer. Espera aí. Vamos lá, 17. Ela falou alguma mentira? Deu para entender? Irmão, se você pegar o modus operandi do diabo é esse. O diabo é pai da mentira. Mas quem disse que ele vem jogando a mentira direto na sua cara? Porque ele sabe que quem conhece a verdade vai reconhecer a mentira. Ele sabe que quem é amigo da verdade não quer a mentira. Poxa, gente, o diabo é o diabo. Quer alguém para saber mais do que o homem, do que alguém que existe antes do homem nascer? A ciência que estuda o homem, a ciência, né? A matéria que estuda o homem é a antropologia, sociologia. Pense em alguém expert no homem. É o diabo. Quando o homem estava sendo formado, o diabo estava já no mundo. Comportamento humano ao decorrer do tempo, da década, você entende sobre vida o que? Há 30, 50, 60 anos? O diabo entende sobre vida humana há milênios. Então ele sabe como que o homem recepciona a mentira. Então olha o que a menina está dizendo. Olha, verdadeiramente esses caras aí que estão anunciando a palavra do Deus Altíssimo, eles são servos de Deus. Porque quando alguém compartilha uma verdade, abre o seu coração para poder receber melhor o que vai vir a seguir. Vamos pegar o que o diabo fez no Éden? O diabo falou uma mentira declarada para Eva? Não. Ele falou uma verdade. Não foi assim que Deus disse? Que no dia que vocês comerem, vocês vão morrer? Foi. Foi assim que Deus disse. Uma verdade sendo liberada pela boca do pai da mentira, para abrir um caminho no coração do homem para que ele lance a palavra envenenada. Aí ele vai dizer, mas não é bem assim. Depois que ele abre o coração com a verdade, ele lança a palavra envenenada dele. Essa é a forma que o diabo trabalha. Então a menina está dizendo, olha, esses daí são homens de Deus. Aí Paulo podia, se ele não tivesse discernimento de espírito, falar, olha só, está jogando no nosso time. Podia até usar a própria palavra de Jesus, que Jesus disse assim, quem não é contra nós, é por nós. Essa menina não está fazendo nada contra o serviço dos apóstolos. Pelo contrário, ela está fazendo a favor, está reafirmando a identidade deles e a missão. São homens de Deus, mas a menina estava endemoniada. Olha só que situação. Aí segue para ver o que o apóstolo Paulo vai fazer. Isso se repetiu por muitos dias. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha só. Um homem que tem discernimento de espírito, uma mulher que tem um discernimento de espírito, ele não anda enganado a respeito das coisas espirituais. Pode falar, irmã Ilma. Aqui está uma chave que nós precisamos tomar atenção quando lemos a Bíblia. Quando diz assim, eu peguei essa chave agora. Mas Paulo, perturbado, as coisas que são de Deus não traz perturbação, traz paz. Muito bom. Muito bom. A paz, ela é um fator determinante nessa nossa vida de caminhar espiritual. Bom, as coisas de Deus, elas trazem paz. Então, se traz perturbação, desconfiança, liga a luz. Já liga a luz. Aquela irmã é muito boazinha, aquele camarada é muito bonzinho. Ele é tão legalzinho e tal, pá. Mas eu não me sinto confortável. Liga a luz. Parece que as mulheres vêm dotadas de fábrica com um negócio a mais. É mentira, Glaubinho? Não, é verdade. Né, irmão Jorge? Quem é? O triste é o eu te falei depois.
Eita, fala. Vou até me esconder atrás da placa. Isso está me trazendo tantos gatilhos, tantas lembranças. Eu acho, deixa eu falar, eu acho que porque a mulher foi enganada, aí Deus, para compensar, né, colocou um negocinho assim nela, ó. Onde você foi humilhada, você vai ser exaltada. Calma, eu acho que foi. Porque, irmão, nada explica esse fato de a mulher conseguir ter uma antena real, mais sensível do que os homens. Isso é muito real. Mas, enfim, vamos deixar esse assunto para o jantar de casais. E as mulheres, tu levanta, vai, fala, vai, fala. Pode falar, vai. A gente, não é que a gente tem a mais. O que acontece? Nós, mulheres, observamos mais. Temos a antena ligada. Enquanto você está ouvindo uma voz, se tiver 3, 4 falando, a gente está prestando atenção em tudo que está se falando ao redor. É impressionante. A gente sabe o que Roseli falou, que Paola deixou de dizer, ou que Monjó está pensando. Até o pensamento, ao espírito de adivinhação, aí cuidado. Vocês são demais. Vamos lá, vai, irmã Roseli. Vocês são demais. Tá ligado? Oi. Eu vejo o seguinte, que não que nós, mulheres, sejamos assim melhores, mais espirituais do que os homens, não. Nós somos mais quebrantadas, assim, quando, né, nos chegamos na presença de Deus. E Deus, assim, mostra realmente. Eu passei por várias coisas que eu não vou relatar aqui, né? Que eu cheguei para pessoas assim da minha família, pessoas que frequentavam a casa, né? E eu cheguei e falei: vem cá, você sabe o procedimento? Não, mas essa pessoa que frequenta a minha casa foi criada no Evangelho e o Espírito Santo me mostrando que tinha algo por trás daquilo. Eu cheguei para a pessoa, para esse parenta minha, falei: então você me perdoa em nome de Jesus, mas vigia. Irmão, depois de 1 ano veio tudo à tona. Olha só. Foi tudo descoberto. Por quê? Porque para Deus nada fica encoberto. Isso aí. E Deus muitas vezes mostra para nós, porque a gente está sempre orando. Não é que a gente seja melhor. Por natureza, nós somos mais quebrantadas. Entendeu? Então, se a gente estiver ligada, Deus mostra as mesmas coisas. E nada impede nós. E várias outras coisas aconteceu de pessoas que frequentavam a minha casa, de eu ter cortado, e lá na frente, depois de anos, veio tudo à tona. Eu falei: tá vendo? Podia ter entrado no fantasma. Isso é, irmãos, algo que todos nós, na nossa caminhada cristã, devemos buscar. Devemos buscar. Porque a todo instante o diabo está tentando nos enganar. Não, a todo instante o diabo quer nos enganar. E quando ele vem para enganar, ele vai armar de forma que seja aceitável. A gente vai tentar ligar alguns pontos naturais, a gente vai falar: não, nada a ver, não é possível que isso vai acontecer. E aí, quando a gente não percebe, a gente está cego espiritualmente, lá na frente a gente colhe resultados. Pode falar, irmão José. Agora, com o discernimento do Espírito, é outra coisa. Agora, existem situações também... Pode falar, irmão José. Dá o microfone para ele. Tem que falar no microfone. Pode falar. Deus fez o mundo, que foi uma maravilha. Deus fez o homem. Mas a coisa mais importante do mundo que ele fez depois foi a mulher. Para nos valorizar, nos incentivar. Você está querendo plantar aí, e nos dar prestígio. Você está aproveitando. Porque se não fosse a mulher, o que seria da gente? Uma salva de palmas para as mulheres aí. Irmão José, o poeta. Deus não fez a mulher primeiro para não deixar o homem. Aí fez o homem, depois você precisa da mulher. Agora, espiritualmente, irmãos, todos nós devemos buscar discernimento de espírito. Agora, há situações também em que Deus
vai nos permitir passar por situações, certo? Mesmo você buscando, mesmo você orando, mesmo você estando na presença de Deus, existem situações ruins que precisam acontecer, porque Deus quer que aconteça. E aí não é o fato de que você não é espiritual, que você não enxergou, e etc e tal, mas simplesmente o fato de que Deus tinha um trabalho, um resultado, algo a fazer em tudo que precisava acontecer. Deu para entender? Mas nós precisamos buscar discernimento de espírito para estarmos fundamentados. Vamos lá seguir outras referências? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler? Mas o Espírito expressamente diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para você não dar ouvido a esses espíritos, você precisa ter o discernimento de espíritos. Porque sem o discernimento de espíritos, você vai ouvir doutrinas de demônios, ensino de espíritos enganadores. E aí como é que fica? Você achando que é Deus. Pior coisa, irmão, é você ouvir algo achando que é Deus. E na verdade é o diabo falando. Pior coisa, imagina. Tristeza da sua vida. Lá na frente, quando você descobrir, meu Deus, eu achei que era Deus falando comigo. Mas na verdade era o diabo. Agora, um crente com discernimento, ele não é enganado. Vamos para a última referência, para a gente pular para os dons de elocução, que é o que a gente quer falar hoje. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Também capítulo 4, versículo 1? Também. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Quem achar primeiro já lê. Eu estou procurando aqui. Se eu achar, eu vou ler. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados. Isso. Vai. Isso. Amado, não crias a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levado. Deu para entender? Olha só, não creio em todos os espíritos, em qualquer espírito. Antes de você acreditar, faça uma prova. Provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso aqui ele está escrevendo há uns 2000 anos atrás. Você imagina quanto falso profeta não nasceu, não existe, não cresceu, não ficou mais esperto nos nossos dias atuais? Bem disfarçados, bem elaborados, bem vestidos, com falar, com linguajar, certo? Então, nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse versículo tão conhecido, né? Que a gente só fala ele, a gente não vê o contexto dele. Olhem que contexto está esse versículo que está na nossa boca. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas por quê? Para quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para não sermos enganados por qualquer espírito. Certo? Então, se temos o Espírito de Deus, nós precisamos provar todos os espíritos. Então, não é ser cético, é ser prudente. Ouviu? Você não vai ser taxado de cético. Aquela irmã é muito fria. Aquele irmão é muito frio. Não é frieza. É Bíblia. A Bíblia está te instruindo. Antes de crer, prova o Espírito. A gente já sai acreditando logo. Meu Deus, fulano de tal falou. Calma. Não vai fazer mal você provar antes para saber.
se é um Espírito de Deus ou não? Não se antecipe. Isso. Faça uma prova. Faça uma prova antes. Vamos lá. Então, dons de sabedoria. Ok? Fechamos aí os dons de sabedoria. Negócio de música aqui, rapaz. Pode deixar que eu não sei nada disso aqui, não. Isso aqui eu vou precisar de dom de revelação para entender isso. Dons de elocução. Então vamos lá. Vamos ver se os irmãos aprendem. Nós falamos então sobre os dons de revelação. Então, eu preciso que alguém me diga um dom de revelação. Discernimento de espírito, acabamos de falar. Outro dom de revelação. Não pode ser irmã Ilma, outro crente falando aí. Isso. Pronto, palavra de conhecimento. Outro crente para falar o último dom? Não é possível. Estou até sem voz de tanto pregar. Discernimento de espírito já falou. Palavra de sabedoria já falou. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Gente, não faz isso comigo, não. Eu já estou sem voz aqui e vocês, não é possível que vocês não estejam absorvendo isso. Eu vou voltar tudo de novo, porque é importante que vocês aprendam, por favor. Oi, pode falar. Antes de você entrar nos outros dons, me foi ensinado, até quando eu era criança, que existe uma forma de provar o Espírito. Não sei se isso é bíblico. A gente acabou de ler. Foi? Eu não vi, não. Então é por isso que você não absorve, tá vendo? A gente acabou de falar e ela não viu, não sabe. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Está dando problema aí, Cleber? Não está lá, não? Vamos resolver isso aqui. Enquanto isso, vocês gravam aí, por favor, tá, gente? Os dons. Me ajuda aí. Então, agora nós vamos aos dons de elocução. Pode falar, irmã Ilma. Quando eu aceitei Jesus, Jesus me deu esse dom do discernimento, do Espírito. Olha, é um dom extraordinário. Mas quando você é novo convertido e não sabe o que você tem, você acha que está com um peixe fora d'água. Tinha um irmão lá na nossa igreja que pregava que é uma bênção. Isso aqui é uma experiência forte, amados. Pregava uma bênção, todo mundo glorificava, a igreja acendia, era um poder de Deus tremendo, e eu não sentia nada. E eu ia para o culto e aquela coisa extraordinária na igreja, eu não sentia nada. Aí eu cá comigo, Senhor, eu estou em pecado, eu devo estar com alguma coisa ruim no corpo. Não é possível, eu pequei de alguma forma, porque olha só, a igreja glorificando, falando em mistério, eu não sinto nada. É como se fosse uma água fria a pregação desse irmão. E aí, eu preocupada com aquilo e orando, Senhor, o que eu tenho? Senhor, me renova, tem misericórdia de mim. E eu não estou sabendo que eu tenho o dom do discernimento do Espírito. Um dia, passou um carro de som na porta da nossa casa, aí anunciando, que o pregador fulano de tal vai estar em tal cidade, e soltava a vinheta daquele pregador, falando... Aí eu falei assim, aí, marido, fulano de tal da nossa igreja que vai pregar. Ele falou assim, não, é o irmão que ele imita. Eu falei assim, Senhor, mas é tão idêntico. Aí me caiu a ficha, porque eu fui lá na palavra que fala sobre isso, que é pecado a pessoa imitar. Não, na idolatria não, é outro nome, que eu esqueci agora. Depois eu vou procurar. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que o Senhor me deu um discernimento que nem a igreja toda estava discernindo,
mas eu estava discernindo, eu não sabia que estava discernindo e que isso era um dom de discernimento. Olha, a partir daí eu comecei a ter mais e mais experiências a respeito disso, a ponto de que eu estava até comentando com Paola, que nós estávamos na porta da igreja, passou o marido de uma irmã, um cheiro de cachaça horrível. Aí eu cheguei para a irmã, vou chamar ela de Maria. Maria, seu marido está bebendo? Ela falou assim, não. Então tem um demônio acompanhando ele. Porque quando o demônio acompanha as pessoas, irmão, você sente um mau cheiro. Não é que está na pessoa, mas é o demônio que está acompanhando a pessoa. E, a partir daí, esse irmão começou a adulterar, a se prostituir, né? E aí foi um caso muito ruim, porque eu vim fazendo o divórcio deles, e depois ele pediu perdão, voltou para a família, e depois deu tudo certo, ele se libertou. Mas olha como que o Espírito de Deus não deixa você enganado. Isso É aí. extraordinário o dom do discernimento do Espírito, porque, ó, irmãos, pode ninguém sentir, mas se você tem o dom de discernimento do Espírito, ninguém engana o Espírito de Deus. Isso é aí. igual Ananias e Safira, e Pedro chegando e falando, Olha aí. quem foi, como é que aconteceu que Satanás colocou no teu coração que você podia enganar o Espírito Santo Excelente de Deus. passagem sobre discernimento de espírito. Uma boa ação, né? Tudo certo ali, Ananias e Safira, levando uma oferta diante de Deus, fazendo bem, mas morreram. Olha que coisa. Morreram porque estavam dando uma oferta? Não. Morreram porque estavam em mentira, querendo enganar, movendo-se no engano, querendo se passar uma coisa que Deus detesta, irmão, é isso, é falsidade, é engano, mentira. Isso Deus não gosta. Deus não gosta. Pode falar, Paola. O que eu ia falar não era essa passagem que você leu, não. É que a gente pode usar também a questão de que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela apenas edifica, consola e exorta. Então, Vamos se chegar esse lá. Espírito que está sendo usado não está fazendo nada dessas três coisas, eu Tá posso fora da desconsiderar palavra. que... Muito bom. Isso aí. A gente vai chegar lá. Agora, eu quero... Eita, glória. Vamos lá, vamos embora. É para isso mesmo que a gente está aqui. Vai, Priscila, depois manda ele. Oi, sobre o versículo que falou que a gente pode provar. Provar. Não, na verdade, assim, sobre o versículo que a gente sabe que é de Deus, quando é o que? Cristo, quando confessa que Cristo veio em carne, isso. E quando algumas igrejas que a gente vê que tem essas enganações, confessa também, mas tem o espírito da enganação. Ah, entendi. A questão é que o enganador, aquilo que a gente já falou, ele vai usar a verdade misturada com a mentira, certo? Mas um espírito de engano, ele não vai demonstrar, ele não vai declarar essa verdade de que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, ou seja, nessa obra da salvação. Então a gente pode interpretar de que forma? Lugares que não têm o Espírito de Deus não vão falar sobre salvação, não vão pregar sobre arrependimento, só vão falar sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre isso, sobre aquilo, entende? Então eles não vão, esse não vai ser o objetivo deles, a declaração dessa verdade, da obra de Cristo. Mas para poder conseguir enganar, eles vão usar roupinha, vão falar meia verdade, mas no fundo, não vão declarar isso, não vão viver dessa forma. Pode falar, irmã Deli. Eu vou falar até do irmão, até que já faleceu algum tempo aí atrás, ele caiu ali do sobrado dele ali e morreu. Mas ele vivia na casa da minha nora chamava, uma nora do meu filho também que faleceu, né? E ela morava aqui no Rocha, de vez em quando eu ia ali no apartamento dela e tal. E um dos dias... Eu já tinha notado que ele falava coisa, não falava coisa com coisa e ela acreditava. Aí, quando foi um dia, eu estava lá, ele ofereceu oração, eu, como a gente... Oração é oração, né? É presbítero, né? É o missionário, não sei. Aí, ele pegou, a irmã aceita a oração, eu digo, aceito a oração, né?
Aí ele começou a orar por mim. Aí, ora para lá, ora para cá. Ele falou, e falou consciente. Em nome de Jesus, eu vou dar uma revelação para a irmã, que a irmã vai gostar. Deus está dizendo que a irmã vai ganhar um grande dinheiro e que vai pagar todas as suas dívidas. Entendeu? Eu não tinha dívida nenhuma, como não Pronto. tem. Que Ai, revelação é essa? quem que por essa? quase não deve, né, irmão? São poucas pessoas. Mas minha nora, como sabia que ela vivia na minha porta veio pedindo dinheiro, né? Ela sabia que eu não devo. Aí eu desmascarei, foi ela depois. Eu olhei para ela assim, eu digo assim, que beleza, mais dinheiro, Deus vai mandar mais dinheiro, irmão. Deus vai dar muito dinheiro, a irmã vai pagar todas as suas dívidas. Mas não tem dívida, né? Eu dei vontade de desmascarar ele. Você podia falar. Mas, podia irmão, falar, mas para não envergonhar ela. Porque eu ia envergonhar ela. Aí eu só olhei para ela assim e balancei com a cabeça. Eu queria que ela desmascarasse, que ela dissesse: olha, irmão, não é de Deus, não, porque isso aí eu ponho dinheiro emprestado quando eu preciso com ela, ela não deve a ninguém, não. Pronto, entendeu? Aí. Ela não compra fiado, ela não deve a ninguém. Aí. Oh, que beleza de desmascarar um crente assim, né? Então, entendeu? Isso é para vocês verem como existem pessoas que estão movidas no espírito do engano. Ele entregou também uma profecia para ela, que ela já era a segunda esposa do meu filho, né? Então, a primeira, já estava com a segunda, aí ele tinha falado para ela que minha nora atual, que estava com ele, última, ia envergonhar ele, entendeu? Arrumar um homem, envergonhar a família toda. Meu Deus. Eu digo assim, meu Deus do céu, vergonha na família. Fiquei na dúvida, né? Isso foi antes, né? Muito tempo. Aí, quando ele morreu, eu cheguei para minha neta e para ela e falei, um dia que elas vieram aqui, cara, falei assim, a vergonha que minha nora, que vocês diziam que ele falava a verdade, que ia passar, caiu por terra, né? Pronto, vocês é que saíram envergonhados. Meu Deus. Crente de Araque, não tá sempre com o profeta, vamos chamar o profeta Esse em casa para ouvir mentira, gente. Olha aí. Entendeu? Tá vendo? A mulher já está viúva e eu não passei vergonha, a família, ninguém passou vergonha. Pronto, amém. Mas isso que a irmã Deni falou é o retrato de coisas que acontecem em muitos lugares, com muitas famílias. Esse é o retrato. Por quê? Porque alguns entram com palavras sugestivas, entram com palavras genéricas, e a palavra de Deus, o dom da revelação, que é o que a gente já falou, ele é certeiro, irmão. Ele vem correto. E aí tem que ter o discernimento de espírito. Num caso como esse, não precisava nem do discernimento de espírito. Era só juntar os pontos e falar, isso aí não vem de Deus. Mas é o que a gente vê acontecendo por aí. Pode falar, irmão Zeli. Mas aí, esse dom tem que ser buscado, né, dentro da igreja, né? Porque tem muitos chegando dentro das igrejas, né? Quantos casos que a gente vê, né? Eu sou missionário, eu sou pastor. Tem que ter, tem que buscar. Eu faço, eu aconteço, aí ele vai fazendo, vai dando certo, vai ficando. Isso. Então, a igreja tem que buscar esse dom. É por isso que nós estamos aqui e eu estou alertando vocês. Irmãos, poxa, pastor, eu queria ser profeta. Amém, busque com zelo. Mas olha só, existem dons que o apóstolo Paulo está dizendo, uns são melhores do que os outros. E no meu ver, na minha orientação a vocês como igreja, o discernimento de espírito é um dom imprescindível e ele antes de qualquer outro dom, você deveria buscá-lo. Antes de você ter o dom de profetizar, busque o discernimento de espírito. Antes de você querer o dom de palavra de conhecimento, busque o discernimento de espírito. Pode falar, irmã Paula. E aí, depois da irmã Paula, eu preciso falar algo importante aqui. Pode falar. Mas eu acho que, assim, existe uma diferença, porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. E ele, por si só, já emite alguns alertas, né? Porque o Espírito testifica com outro Espírito. Então, eu acho assim, que o dom espiritual é um discernimento maior, é algo mais profundo. Exato. Na verdade, todos os outros dons é isso. É algo mais profundo. Todos os outros dons é uma afinidade do seu espírito com o Espírito de Deus.
Mover nos dons é você buscar mergulhar tanto que o Espírito de Deus vai compartilhar com você capacidade que você não tem, sendo elas o discernimento de espírito. Agora, existem outras que, irmão, é só você ver pela palavra. Você não precisa de discernimento de espírito para saber que você não deve casar com alguém que não professa a sua fé, alguém que tem uma dezena de vícios nas costas. Você precisa de discernimento de espírito para entender que aquilo ali não é de Deus para a sua vida. Você não precisa de discernimento de espírito para isso. Você é solteiro, solteira, está buscando um homem para casar, uma mulher para casar. Ah, vou lá, ela é viciada nisso, viciada naquilo, e é de outra religião, não vou nem falar nomes aqui, mas enfim, qual que é o tipo de religião? Ah, mas eu vou casar. Irmão, você não precisa nem de profeta, nem de discernimento de espírito, você só precisa de bom senso para saber que isso não é de Deus para a sua vida, certo? Então, existem coisas que a gente resolve simplesmente fazendo essa... Agora, vamos lá. Eu quero que alguém abra em Romanos capítulo 11, versículo 29. Preste bem atenção. Que esse... Todo mundo está ouvindo? Amém? Esse ensinamento aqui é poderoso para você. 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Preste bem atenção. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vamos lá falar sobre isso? Gente, por favor, vamos lá falar sobre isso. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E a gente pega o texto, vocês são crentes da Assembleia de Deus Celebro do Céu. Então vocês não podem jamais, a partir de hoje, basear um entendimento, uma doutrina, a partir de um versículo. Guarde isso, um versículo não faz doutrina. Um versículo não é base para um ensinamento sólido. E a gente pegou esse versículo para dizer o seguinte: se Deus deu o dom, mesmo que eu me desvie, eu continuo com o dom. Não foi assim que você aprendeu? Sim ou não? Não foi dessa forma? Ah, recebi o dom. Era na igreja, profetizava, revelava, discernia espírito, mas desviou, foi lá para fora. Está vivendo no mundo, mas o dom é irrevogável. Ele ainda tem o dom. Não existe isso. Não funciona assim. Exatamente. Mas a respeito dos dons, a gente aprendeu dessa forma. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, isso é para a gente entender que um versículo não faz doutrina. Um versículo não baseia ensinamento. Por que que esse texto aqui não é base para dizer que os dons espirituais de Coríntios 9 são irrevogáveis, independente daquilo que a pessoa que os recebeu fizer? Porque esse texto está falando sobre o desígnio de Deus e a misericórdia dele, e está tratando da relação do céu com a nação de Israel. Vou ler na minha tradução, 5 versículos, 7, tá? E depois vou ler na versão da linguagem de hoje para você entender melhor. Então vamos lá, Romanos capítulo 11, versículo 29 foi o que a gente leu. Vamos ler a partir do versículo 25? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O que esse texto está falando? Romanos capítulo 11 é um texto doutrinário muito poderoso a respeito de salvação. A salvação, em princípio, era para Israel. Mas quando Israel cai, desobedece, peca,
abre-se uma lacuna para nós entrarmos no projeto de salvação. Deu para entender? Então, a queda de Israel, a desobediência de Israel, o fato de Israel não reconhecer Jesus, abre-se uma oportunidade para nós sermos salvos. Mas o que o texto está dizendo? Quanto a eles que desobedeceram, que são inimigos por vossa causa, porém, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. A gente não tem patriarca. Patriarca é da nação de Israel. Por quê? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que ele está dizendo? O que eu prometi para Israel, porque dom não é presente, não é dádiva. O que eu prometi para eles, eu não vou reter. A salvação que eu prometi para eles, eu vou conceder. Essa porta vai ficar aberta, mesmo eles tendo desobedecido. Então, esse texto está tratando sobre isso, e não sobre dons de operação, de poder, dons de revelação. Não é isso. Deu para entender? Vou ler na linguagem de hoje. Isso aqui é um conselho para você que gosta de estudar a Bíblia. Faça isso, porque o texto que a gente leu, numa tradução mais tradicional, usa umas palavras que a gente não entende. Aí olha só na tradução dos dias de hoje, Romanos capítulo 11, versículo 25. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês. Os não-judeus, mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Pronto. Esse é o versículo 29, ok? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Na linguagem de hoje, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Deu para entender isso? Então não tem isso de receber o dom de profecia aqui dentro, mas foi lá para fora, vai continuar profetizando? Não. Se os dons são para edificação do corpo de Cristo e a pessoa não está mais no corpo de Cristo, qual o propósito do dom continuar na vida dela? Nenhum. Nenhum. Só há propósito dos dons para a edificação do corpo. Se eu estou fora do corpo, óbvio, eu não tenho a vida do corpo, lógico, logo eu não tenho o dom. Deu para entender? Então, não caia mais nessa de achar que um versículo ele é base para toda uma doutrina, certo? Então, vamos lá. Já tá na hora de acabar, 8:55, tá? Dons de elocução ou dons de fala. E aqui a gente vai tomar tempo, mas eu não estou com pressa. Terça-feira que vem, se Deus mantiver a gente vivo, e se a gente morrer, Deus vai levantar outro para falar, não tem problema. Variedade de línguas. Vamos pegar alguns textos a respeito disso. Os dons de elocução são variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Esses são os dons de fala. Mas para saber se vocês gravaram, eu quero saber quais são os dons de revelação. Quem pode falar um? Quem pode falar outro? Quem pode falar outro? Sabedoria não, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Muito bom, Rosemary, muito bom, Rosemary. Eu lembro que há muito tempo atrás eu dei um caderninho para cada um. O caderninho é para isso. É para você anotar. Olha aí, ó. Rosemary 1, Rosemary 2. Caderninho bonito, brilhoso e tudo, né? Então, o caderninho não é só para ficar de enfeite, é para poder você guardar essas coisas preciosas. Vamos lá. Então, esses são os dons de revelação. Dons de elocução. Quem pode falar um dom de elocução? Opa, muito bom. Com a cola fica fácil, né, gente? Quero ver agora. Aí, esses são... O povo aprendeu rápido. Vamos lá. A gente tem que chegar lá primeiro, né? A gente acabou os 3 primeiros, estamos no segundo e falta o terceiro, que são os dons de poder, fé, cura e operação de maravilhas, tá? Que a gente vai chegar lá ainda, tem muita coisa boa aí para a gente aprender, né? Então, o dom de variedade de línguas. Já vamos dividir aqui e trazer um entendimento. Língua estranha é diferente de dom de variedade de línguas. Ok? Língua estranha é diferente do dom de variedade de línguas. Certo?
Variedade de línguas, uma coisa. A língua estranha, outro departamento. Deu para entender? Se você for estudar na sistemática, você vai encontrar linhas de pensamento. Umas vão colocar eles juntos, outros vão colocá-los separados. Eu consigo entender melhor separadamente. Por quê? Porque o dom de língua, Coríntios capítulo 12, versículo 3. Vamos lá, quem pode ler? 1 Coríntios, vamos ver se é isso mesmo, ou se eu estou errado. 12, 3, ou 12, 2. Errei. 1 Coríntios, então, 14. Eu falei 12, né? 14. 1 Coríntios 14, 2. Fala mistério. Isso aí. Isso aqui é a língua estranha. Essa aqui é a língua estranha. Ninguém entende. A variedade de língua, o que seria? A variedade de língua seria no sentido de eu, que nunca falei outra língua humana, ser dotado de uma capacidade de começar a falar aqui alemão, inglês, falar aqui japonês. Variedade de línguas. Línguas inteligíveis. Aí, globossale, glossolalia, xenolalia. Nomes difíceis, né? Ou xenolalia e glossolalia, né? Isso aí. Xeno, vamos lá. Xeno fala de nações, povos. Não tem aí uma palavra muito usada, xenofobia. O que seria xenofobia? Não é pessoas de outras religiões, não, né? Regiões. Então, a xenolalia é essa língua inteligível. Então, deu para entender que a língua estranha é uma ferramenta liberada pelo Espírito de Deus que todo crente deve buscar. Todo crente. Porque imagina uma oração onde o seu espírito fala com Deus em mistério, diretamente. Então, a língua estranha, a gente nem vai entrar na variedade de línguas hoje, a gente vai parar por aqui. Já são 9 horas, a gente vai parar por aqui. A língua estranha é a ferramenta de edificação que todo crente... Irmão, se você não tem, você precisa buscar. Buscar no seu espírito. Buscar por quê? Porque o seu espírito é fortalecido. O seu espírito, ele vai falar em mistérios, quando é coisa que a sua cabeça não vai entender. Quem fala em mistério sabe do que eu estou dizendo. Irmão, você não consegue entender. Você não consegue entender. E o problema que impede muitas pessoas de serem revestidas, né, e receberem essa ferramenta é justamente isso. É você querer usar a sua mente racional para fluir nesse mistério. Aí você já começa, não, mas está vindo aqui para eu falar um negócio, mas minha mente não está entendendo isso. Óbvio que sua mente não vai entender. Aí você bloqueia. Eu tive uma experiência assim muito legal, porque quando eu tive a oportunidade de morar fora do país, eu participei de um culto a qual eu não entendia a palavra. Mas o hino era tão conhecido, que quando eles começaram a cantar na linguagem deles, eu comecei a cantar no português a mesma coisa. E foi algo assim, sobrenatural, surreal. Parecia que eu estava cantando a linguagem dele. Aí, agora você falando de variedade de língua, deu para entender mais ou menos qual era o sentido do... Tá entendendo? É o mover do Espírito, irmão. Eu falei para vocês que conforme a gente fosse falando
dos dons espirituais, eu fico arrepiado, porque você ia percebendo que Deus já te usou, você já fluiu de alguma maneira nisso. De alguma maneira você já fluiu nisso. Então, voltando a enfatizar, certo? Porque eu acredito, irmão, em Deus, que ao final desse ensino vai haver uma liberação de dons espirituais sobre a nossa vida. Mas vai haver uma ativação muito poderosa. Mas vai dizer, mas não está tendo muito movimento, irmão. É nesse ensino que você vai começar a desbloquear algumas coisas. No seu espírito você vai começar a fluir, certo? Então, busque essa ferramenta, porque ela é imprescindível para o cristão que quer exercer a obra de Deus. Exercer a obra de Deus. E aí, o falar em mistério, irmão, não tem dia, não tem hora. É a todo momento, seu espírito está aí. É a todo instante. Às vezes eu estou na academia, ó. Quando eu vou, tem uns meses que eu não vou, né? Dá para perceber. Mas eu lembro que um momento que minha vida estava muito corrida, muito atarefado, e o meu único tempo de devocional era o tempo que eu parava ali, 1 hora de academia. Aí eu nunca gosto de perder tempo. Então, até hoje, enquanto eu estou trabalhando, se chegar lá no escritório, você vai me ver ouvindo uma pregação, um ensino, um louvor. Eu só funciono assim. Aí, quando eu estou malhando, eu botava uma pregação para ouvir, um ensino, alguma coisa. E, às vezes, um louvor. E, às vezes, eu estava ali no aparelho, irmão, e ligado com Deus, e começava a falar em língua baixinho. E o meu espírito sendo edificado. Quantas vezes eu teve uma experiência muito poderosa, eu indo pregar em Caxias, e eu saí daqui um domingo, e fui direto para lá, 1 hora e pouca de viagem, lá dentro de Caxias, em São Bento. Irmão, Deus entrou no meu carro, não tem como. E eu fui daqui lá orando em línguas, 1 hora e pouca, sem parar. E aquela testificação no meu espírito de que Deus faria algo poderoso, algo maravilhoso. E não foi outra, quando eu cheguei naquele lugar, um culto abençoado depois da pregação, muitas almas para Jesus. Ou seja, isso é uma ferramenta que não é só quando o culto estiver poderoso. Não, irmão. É a todo instante. Você está lavando roupa, fale em Deus. Você vai dormir, você vai orar, você está no trabalho, você está na academia, independente de onde você... Porque a gente restringiu isso. A igreja não só pode falar em língua na igreja. Não! É para edificação do seu espírito. Então você pode usar isso a todo instante. E quando você que já é batizado no espírito não exercita isso, é igual toda ferramenta que você deixa no canto. Ela vai enferrujando, vai perdendo a eficácia, e cada vez você vai usando menos. Então, quem aqui é batizado no Espírito e fala em línguas? Quem aqui? Isso, 2, 3, 4, 5. Há muitas pessoas não são. Isso é um indicativo de que você precisa buscar. E nós vamos falar, pode falar, e nós vamos falar sobre isso, como eu falei no início. Aquele que fala em língua estranha, em mistério fala a Deus, e ninguém entende, nem ele mesmo, a sua mente não compreende. Então, o diabo, e aqui eu encerro, ele é o maior interessado em que você desista de buscar essa ferramenta. Ele é o maior interessado, porque ele sabe que um crente que tem uma ferramenta onde o espírito dele se comunica diretamente com o Espírito de Deus, é um crente que tem um potencial gigantesco. Agora, não busque isso para querer representar espiritualidade. Ah, não, porque eu vou falar em língua para mostrar que eu sou mais espiritual que fulano, que eu tenho. A gente já aprendeu aqui. Dom não mede espiritualidade. Espiritualidade é medida pelos frutos. Não adianta falar em língua a vida toda se não perdoa, se não ama, se não é bom, se não é paciente. Deu para entender? Isso. Pode falar, irmã Paula. Como você falou aí, né? Como você perguntou quem falava em línguas e muitas pessoas levantaram a mão, então eu resolvi falar da minha experiência para ver se acontece com todo mundo. Algumas vezes, não só uma vez, eu senti algo dentro de mim, e aquele impulso, e vinha na minha mente a língua para falar, só que ao mesmo tempo que vinha na minha mente aquela língua, vinha na minha mente, eu acho que eu vou querendo repetir o que alguém já falou. Eu acho que não é isso, eu acho que eu vou falar aqui, não é isso, não.
tipo assim, a dúvida ao mesmo tempo. Então, assim, na mesma hora que vinha a dúvida, pronto. Pronto, esfriava. é isso. Então, É isso aí. E isso são as ferramentas que o diabo tem para querer que você tente racionalizar. Irmão, é um mistério. Como que você vai entender mistério? Não dá para entender mistério. Se essa variedade de línguas, esse dom, são línguas estrangeiras, que eu também não vou entender se eu falar, como é que eu vou discernir que elas são línguas estranhas ou é variedade de línguas? Qual o propósito? Eu que estou falando. Qual o propósito de você falar em alemão dentro do seu quarto? Nenhum. Deu para entender? Mas como é que eu vou saber que eu estou falando alemão? Porque aí vai haver uma testificação. Para mim mesmo? Não, uma testificação de que você não vai começar a falar em alemão se alguém aqui não precisar ouvir essa mensagem. Então, esse dom, ele só se revela no meio da igreja. Isso aí. Não em particular em oração. Não em particular em oração. Perfeito. Aí a gente já vai entrar aqui, ó. Semana que vem. Parece que vocês estão tão bem sentados, ninguém quer. São 9h10, irmão. Acabou. Semana que vem a gente volta. Tem que começar mais cedo. Mas, gente, são 50 minutos. Didaticamente, esse é o tempo de uma aula de um ensino, Pastor, 50 rapidinho. minutos. Pode falar. Não diz aqui na Bíblia, se falar em língua, tem que ter intérprete? Isso aí. A gente vai chegar aí. Eu acho que eu vou marcar um dia aqui para a gente ficar aqui, hein? Mas amém. Vamos, ó. Vou ler aqui o versículo 3, Coríntios 14. Gente, semana que vem a gente volta. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Vamos para casa, ler, estudar, e semana que vem a gente volta. Paula me deixou muito confusa agora. Vamos tirar a oferta, irmão. Você foi abençoado hoje, amém? Fui. Eu também queria mais, gente, mas está na hora de acabar. 9h10. Então, a Paola me deixou confusa. Poxa, Paola. Porque a variedade de línguas é para a edificação do povo de Deus, tem que ter intérprete. Mas a língua estranha que Deus me dá para falar, para que intérprete se eu estou falando com Deus? Olha aí. Aí, Paola, você me deixou confusa. Gente. Semana que vem a gente volta. Isso é bom para vocês lerem bastante o texto e voltarem aqui com perguntas. Eu vou deixar o fogo pegar. Agora a gente entendeu. Encerra para mim aí a gravação, por favor, pode ser. Já está muita confusão.